A sinomose canina é uma doença infectocontagiosa que afeta os cães. É altamente contagiosa e pode ser transmitida através do contato entre cachorros contaminados. Ela pode ser considerada uma das doenças mais letais quando se fala na saúde canina. A sinomose é uma doença altamente contagiosa, tá? Ela é transmitida através de um vírus. Normalmente, pega os cães que assim não possuíram uma vacina quando eram filhotes, né? Então, cães de rua têm muita propensão a disseminar, né, esse vírus, né? Normalmente aqueles cães que vêm certinho desde filhotinho fazendo as vacinas, o protocolo inicial, dificilmente pegam a doença, tá? Se seguir o protocolo bem certinho, vacina ética, vacina importada, né? Não tem chance. Mas, de um modo geral, esses cães que não têm a vacina podem sim pegar, porque é um vírus, né? Então, pega através, por exemplo, se um animal contaminado tomou uma água ali de um potinho e veio outro cão e tomou, já pegou. Às vezes o espirro, né, também já pode pegar através do ar, ambientes fechados que estão contaminados, tá? Então, o que acontece? Esse vírus, ele causa muitas lesões no paciente, principalmente a parte respiratória, né? Então, eles começam com uma tosse, como se fosse uma gripe, né? Começa com secreção nasal, como se estivesse bem congestionado mesmo. Secreção ocular, eles ficam com o olho cheio de ramelinhas. E quando a doença ela vai se agravando, ela sai do respiratório, né? Que é tosse, espirro, secreções, e daí que é a parte mais grave da doença, que daí é praticamente quase irreversível, que é o sistema neurológico que a gente chama. A partir do momento que esse vírus chegou na parte neurológica, o paciente pode ter várias crises de convulsões, eles podem perder os movimentos dos membros, parar de andar, eles podem ter o que a gente chama de mioclonias, eles ficam com movimentos involuntários aí de determinado membro, pode ser da perninha, pode ser da face, pode ser da cabeça, de músculos, né? Então, aí que é a parte mais preocupante da doença. Então, assim, normalmente, os cães jovens são mais vulneráveis, né, a pegar essa doença, né? Se por um acaso ele não pegou, ele pode até, na fase adulta, se ele tiver contato e ele tá com a imunidade baixa, ele pode pegar. Então, porque assim, o vírus, ele normalmente entra em um paciente se a imunidade estiver baixa. Então, por mais que ele não é mais filhote, não pegou quando filhote, mas se não tiver vacina, na fase adulta, aconteceu alguma coisa, alguma deficiência nutricional, alguma coisa que fez com que o paciente diminuísse a imunidade dele, ele teve contato com algum cachorro com vírus, pode pegar. Só quem tem ou já teve algum animal de estimação sabe a preocupação de ver seu pet doente. Agora imagina receber um diagnóstico de sinomose. Isso foi o que aconteceu com a Margarete e a Pipoca. A adoção da Pipoca foi assim, eu sou do Rio de Janeiro, por isso que eu tenho esse sotaque, e viemos para morar em Foz do Iguaçu, né? Enfim, a vida foi levando a gente a isso, e chegando lá, a gente foi observando que existia uma coisinha que rondava ali nossa casa, só que a gente não conseguia ver o que era, né? E um dia o meu marido disse que viu ela assim, como ela era muito magrinha, ela passava pela fresta do portão. Aí eu falei assim, eu acho que é uma cachorrinha. Aí a gente ficou observando à noite e aí a gente percebeu que era ela. Aí quando ela viu, mas ela ficava vigiando ele, tá? Não era a minha pessoa. E aí a gente adotou, porque eu sou dessas que depois que entra, não sai mais. Aí eu falei, vai ficar? Ele vai ficar. Aí eu falei, então eu vou cuidar. Então eu comecei a cuidar dela. Ela tinha aproximadamente uns 6 meses. Quando eu adotei, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho que vacinar, porque eu tenho uma outra pet, né? E aí eu falei assim, só que ela já estava para entrar no cio. E tinha muito cachorro na região. E eu fiquei desesperada com isso. Eu falei assim, eu vou primeiro castrar ela. Quando eu castrar, depois eu vacino. Aí eu castrei. Quando eu castrei, uma semana depois, eu falei com a doutora, doutora, quando que a gente vai poder vacinar ela? Ela pode ser daqui a umas 2 semanas, quando ela se recuperar da cirurgia, a gente faz esse procedimento. Só que nesse meio período eu comecei a perceber
que o olhinho dela começou meio que a remelar e o nariz a escorrer e ela espirrava muito. Aí eu retornei a essa médica onde ela fez a castração e comentei: olha, ela está espirrando muito, eu estou achando estranho, porque eu não sou mãe de primeira viagem. Então, aí ela falou assim: olha, não é nada, mãe, é só um resfriado. Ou seja, eu acho que se tivesse, nesse primeiro momento, ter feito um exame ou uma investigação mais aprofundada, eu acredito que a gente teria descoberto logo no início. Então, logo depois desse episódio, uma semana e meia para 2 semanas, eu comecei a perceber esse movimento na cabecinha dela. Esse movimentinho que vocês estão vendo aqui era bem maior, ele estava bem aqui, assim, nessa altura. E eu falei: isso não é normal, isso é neurológico. Aí eu fui em um outro veterinário, ele falou: é sinomose. Todos os outros veterinários falavam assim: é caso de eutanásia, ela não vai sobreviver. Ela estava muito mal, porque ela também pegou parvovirose, que é uma outra doença também viral. Ela ficou muito mal, acamada, ela não se mexia. Os médicos não queriam ficar com ela na clínica, porque não tinha um setor que pudesse ficar com ela para não infectar os outros cachorros. Então, o que eu fiz? Eu falei para ele, eu fui sincera: doutor, o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar fazer eutanásia nela e ela não vai sair desse mundo se eu não fizer tudo. Aí ele: olha, eu posso botar soro nela, não é o ideal, mas como eu sou da área da saúde, eu sei manipular essas coisas também. Eu falei: bota soro nela, que eu vou manter soro nela em casa e seja o que Deus quiser. Quando nós falamos do tratamento da sinomose, os exercícios físicos são muito importantes, afinal, a doença ela afeta a mobilidade do animal. Inclusive, eu estou aqui com o Dr. Marcelo, ele que é especialista em fisioterapias, terapias com os animais. Doutor, como que os exercícios eles podem ajudar no tratamento dos animais que têm a doença? Na verdade, os exercícios eles auxiliam muito na não atrofia dos membros, né? Como o animal deixa de andar, ele ficando muito tempo parado, pode ocorrer uma atrofia muscular, pode ocorrer uma paralisação ali da articulação. Então, o ideal é que tenha um movimento, né, de membros para evitar essa atrofia ou essa paralisação do membro. Mas, no caso, vamos especificar a pipoca, porque a sinomose ela é muito ampla, né? Ela acomete o animal de várias formas. O caso dela, pelo que eu observei, o ideal seria ela movimentar de forma mais passiva, né? Auxiliando movimentos de andar, movimentos para ela conseguir pôr no mecanismo dela ali novamente o andar novamente. Muitos animais eles sofrem lesão neurológica basicamente, então a gente faz o movimento de mobilização de articulação ali para poder ter esse movimento, mas tratar normalmente a parte mais neurológica, né? No caso de animais que acometem muito a parte locomotora, aí a gente tem que tratar de uma forma diferente. Tem animais que têm a mioclonia, que é o movimento da boquinha que ela apresenta, movimento de cabeça muito mais forte, movimento em membros. Então, tudo é muito voltado para o sintoma que o paciente está passando. Tratamentos de saúde geralmente têm muito custo, e com os pets isso não é diferente. Uma das alternativas encontradas pela família da Pipoca foi improvisar em casa mesmo as fisioterapias e exercícios. Eles até chegaram a fazer uma cadeira de rodas com canos de PVC para que a Pipoquinha tivesse um pouco mais de liberdade e movimento. Eu sei que ela levantou depois de um tempo, depois de muito tempo, ela levantou e começou a andar. Andar para lá, andar para cá. Levei ela no veterinário dela, ele falou assim: Margarete, não está tudo bem ainda. Tá? A sinomose é uma doença que ela é muito longa, o período viral dela é longo, né? Isso tinha 1 mês que a Pipoca estava assim. Uns 3 dias depois, quando eu olhei para ela, ela não se mexia. Aí o Pipoca, ela não conseguia se mexer. E a mioclonia dela era muito maior, né? O pescocinho dela ficava meio que balançando assim, para lá e para cá, assim, ó.
E aí ela não conseguia levantar. Levei no médico de novo. Ele agora atingiu a parte motora dela. E talvez ela não ande mais. Muita fisioterapia você vai ter que fazer, acupuntura, tem N tratamentos. Aí eu falei assim, cara, respira, porque não é possível. Que vírus é esse, né? Porque a gente pensa, que vírus que faz isso com você, gente? Esse processo é dolorido. Para mim, que gosto amo animal, não gosto de ver sofrendo, quero fazer tudo para o bem-estar dela, é muito dolorido, porque você quer a cura de qualquer forma e às vezes não é tão rápido quanto a gente pensa. E o pior para mim foram as sequelas. O processo inicial de ver ela acamada, ver ela de cadeira de roda, ver ela voltar a andar, foi vitória, né? E a sequela é pior, porque ela continua sofrendo. Parece assim que o vírus está dentro dela ainda, fazendo alguma coisa com ela, entendeu? Então, uma série de coisas que vai acontecendo que você não relaxa. Eu vou, assim, hoje eu ando com uma maleta de remédio com Pipoca, porque eu nunca sei qual vai ser o próximo surto que ela vai ter, de alguma coisa. Então, eu sou aquela mãe, assim, que eu estou sempre preparada para o pior. E essa sensação é horrível. O meu marido já fica nervoso, eu já fico nervosa. Aí qualquer coisa que, se ela fica um pouquinho amuadinha, eu já acho que ela está com febre. Ai, meu Deus, ela está com febre. Mede a temperatura. Então é aquele filho, 24 horas de você com atenção, porque você não pode relaxar. E agora, a pergunta que não quer calar. Sinomose, tem cura, doutora? Então, estudos, comprovam que 10% ou a 15% dos cães eles podem apresentar cura. É uma chance, assim, muito baixa. É quase 90% de mortalidade desses cães. Ou eles ficam num quadro que a gente tem que optar pela eutanásia, né? Então, assim, tem cura? Tem, mas é muito raro, e os cães que apresentam essa cura, normalmente elas vêm associadas de várias sequelas, né? Uma delas é a mioclonia, que a gente chama, que são movimentos involuntários de algum músculo, de algum membro, do corpo. Não tem uma diferenciação, às vezes perdem os movimentos dos membros pélvicos, então precisa de uma cadeirinha de rodas, por exemplo, ou acontece de perder o movimento dos quatro, acontece de ficar com movimentos, por exemplo, eles ficam como se fosse um tique, assim, ficam com movimentos na face, no membro. Então, são as sequelas que a sinomose deixa, quando o paciente sobrevive. Eu já atendi alguns casos, assim, milagre, de pacientes que passaram pela sinomose, elas se curaram e ficaram sem sequelas. Casos assim, são aqueles pacientes que já contraíram o vírus, mas eles tinham uma boa imunidade. Apesar de ter o vírus, eles eram cães saudáveis, uma genética boa, estavam bem alimentados, saudáveis, Então, assim, difícil, por mais que pegaram o vírus, os sinais clínicos, os sintomas são bem mais simples, digamos assim. E no caso da Pipoca, o que está acontecendo com ela? A gente pode dizer que ela está curada da doença? Qual que é o tratamento agora? Então, a Pipoca, ela passou por várias coisas. Ela chegou a perder os movimentos, Então, mas depois vai ser falado sobre isso. Ela se recuperou disso. Porém, ela tem, então, essa questão da mioclonia, ela fica com movimentos involuntários da mandíbula. Então, ela abre e fecha a todo momento. O que isso aconteceu com ela? Acabou que os dentes, o dente molar, então, da mandíbula, ficou toda hora fechando, acabou causando uma lesão que a gente chama da região aqui infraorbitária, Então, de tanto ficar batendo, causou uma infecção. Então, ela já passou, então, por um tratamento odontológico, do qual ela extraiu aqueles dentes, fez tratamento com antibiótico, ela se curou.
Depois recidivou, que a gente chama. Daí foi onde eu entrei, eu, né, ajudei a fazer ali o tratamento dela. Foi feito então uma nova cirurgia, foi aberto, foi limpado essa estrutura, extraído mais dentes, suturado, entrado com mais antibióticos, feito cultura em antibiograma, vários exames, se curou. Depois voltou de novo a inchar, daí que ela foi para um oftalmologista, né? Porque a gente já achou que pudesse ser alguma coisa de ducto lacrimal, alguma infecção no olho, tratou certinho e voltou de novo. Então agora a questão é, a gente vai precisar fazer uma tomografia dela, porque a gente acha que é algo mais grave que essa sinomose deixou, né? Às vezes criou algum cisto, alguma osteomelite, de tanta infecção, esse osso ele já tá cheio de bactérias, né? Ou pode, não é o que a gente espera, mas sim pode ter desenvolvido alguma massa, alguma neoplasia, um tumor, né? Então assim, mediante a essa tomografia de face, a gente vai conseguir entender melhor o que aconteceu nessa região que a gente chama de infraorbitária, né? Essa região aqui de osso e tudo mais. Eu tenho um canal no YouTube, o Blog da Florzinha, que eu falo da minha vida, né? Foi uma opção, assim, pra gente colocar a nossa vida lá, e a Pipoquinha tá lá também. Tem lá uma playlist dela, eu já fiz 3 vaquinhas para ela que não deram certo. Então, quando essa última vaquinha agora, eu tive que fazer porque eu tô sem trabalhar já tem 3 meses. Então, não dá para suportar as contas de casa, as obras que a gente está fazendo, e mais a pipoca, porque cada procedimento, nada é menos de 1.000. Tudo é milão, entendeu? Então, assim, é difícil. E eu não queria fazer mais vaquinha, porque eu me decepcionei muito com as vaquinhas, né? Porque você fica triste, ninguém ajuda, as pessoas, não sei, falta um pouco até de, eu creio, de humanidade. E aí, dessa vez eu fui prosseguir com a vaquinha, que recebi apoio de profissionais maravilhosos que me ajudaram a continuar com a vaquinha e consegui um pouco do dinheiro para poder fazer a tomo da pipoca. Mas também foi só isso, né? Mas depois da tomografia vai ter uma cirurgia, provavelmente. Não é o que a gente quer, mas aí já se vai mais dinheiro. E como eu não estou assim ativamente trabalhando, fica bem complicado. E para quem quiser ajudar, como que faz para ajudar? Bom, eu coloquei meu Pix, né, na vaquinha, na rede social da gente. O meu CPF é 090-989-05790, é Margarete meu nome. E todo esse dinheiro que eles depositam lá, eu boto numa continha separada para pipoca. E tudo exclusivamente para ela, tá, gente? Porque às vezes, como eu tenho uma rede social, as pessoas podem achar que é para outros fins. E não é. Eu jamais faria isso com a minha filha. E a gente está precisando de ajuda, sim, estamos. Né? Das outras vezes eu fui juntando e deu certo, eu me virei, consegui suportar o gasto. Só que dessa vez está ficando bem pesado, né, Pipi? E a Pipi é cada dia um flash, então a gente nunca sabe qual vai ser a próxima, né, Pipoca?